Deus abençoe você nesse dia de hoje. Que você, ao ver esse vídeo, algo mude na tua vida, algo mude no teu coração. Vamos ler um texto da palavra de Deus, Salmos 40, versículo 6. Diz assim: sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Isso é o salmista Davi falando com Deus. Porque o que acontece é o seguinte: a perfeita natureza moral de Deus exige que a penalidade do pecado seja a morte. Ou seja, Deus é tão santo, tão puro, e Ele abomina, Ele odeia. E o pecado, ele faz um muro, faz separação entre nós e Deus. Então, Deus, ele trata o pecado muito sério, como mancha para nossas vestes espirituais, como mancha para a nossa vida. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus, é como se nós estivéssemos numa rota contrária à rota que Deus quer. Deus fala que não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e o dinheiro, não podemos servir a Deus e o diabo. Não podemos comer na mesa de Deus ou na mesa do diabo. Por quê? Ou vamos agradar a um e desagradar ao outro. Então, Deus é tão puro, tão santo, que a penalidade para aqueles que cometem o pecado deveria ser a morte. Porém, foi permitido aos pecadores sacrificar um animal em seu lugar. O sacrifício simbolizava a fé em Deus misericordioso e perdoador. Mas sabe o que as pessoas faziam? Elas começaram a fazer um ritual, pegavam um animal e ia lá para sacrificar, para oferecer o animal a Deus, mas apenas um ritual. Na sua mente, na sua consciência, não tinha aquele arrependimento, não tinha aquele arrependimento genuíno e verdadeiro. Ou seja, pegava o animal ali, levava, sacrificava, meus pecados estão perdoados. Mas a sua consciência, a sua atitude não mudava, ou seja, continuava cometendo o mesmo pecado e sempre ia lá e oferecia um animal, sempre ia lá e oferecia. A conduta não mudava. Errava nas mesmas coisas, no mesmo erro. O sacrifício, ele devia demonstrar que havia concordado em seguir a Deus, mas naquele momento o coração daquelas pessoas estava afastado dele. Ou seja, era um momento da pessoa voltar-se a Deus e que aquele sacrifício ali: Senhor, eu estou arrependido, eu quero o perdão do Senhor e obrigado por me perdoar, e eu quero mudar a minha atitude, mudar o meu caráter, a minha conduta, parar de fazer aquilo que eu tenho feito, que tem desagradado o Senhor, e praticar o certo, o correto, aquele que o Senhor quer, o modelo de vida de Deus. Podemos chegar à mesma situação. Ao irmos para a igreja, participarmos do culto, darmos dízimos, ofertas, apenas por hábito ou conformidades. Eu vou para a igreja, eu vou reunir lá com as pessoas, com os cristãos, com os irmãos, as irmãs, vou dar o dízimo, as ofertas, mas tá ali só por um ritual, tá ali só por estar, não tá ali buscando purificação, buscando uma renovação espiritual, buscando uma conexão íntima, verdadeira, firme diante do Senhor. O Senhor, Ele quer que nós mergulhemos no oceano do Espírito, mergulhar nele, o oceano do Espírito Santo,
Está nele, focado nele, dentro dele, conectado com ele, uma conexão pura, sincera, forte. Mas muitas das vezes estamos lá apenas por estar, somente por pertencer e fazer parte de um grupo. Em vez de fazermos com sinceridade e obediência, às vezes estamos ali somente por estar. O Senhor, Ele quer a sinceridade do teu coração. É quando você errar, você joelhar, dobrar o seu joelho. Quando eu errar, eu dobrar o meu joelho e reconhecer: Senhor, eu sou o pecador. Eu sou dependente do Senhor. Senhor, eu careço, eu preciso do Senhor na minha vida, no meu coração, na minha mente. Assim, Deus, Ele começa a agradar. Deus, Ele começa a olhar de uma forma diferente. Quando você começa a reconhecer o erro, quando você começa a diminuir, o Senhor, Ele começa a crescer e aparecer na minha e na sua vida. Algumas pessoas citam as leis de Deus com influência, mas estão repletas de falsidade e maldade. Quantas pessoas conhecem os textos, aqueles versículos-chave, conhecem os textos sagrados, mas elas estão completamente cobertas de maldade, completamente cobertas de falsidade. Não tem sinceridade na tua vida, não tem sinceridade no teu casamento, não tem sinceridade nos relacionamentos familiares, não tem sinceridade na vida secular, na vida no trabalho, não tem sinceridade quando está sozinho, quando está no meio das pessoas, no meio dos cristãos. Ali é crente, ali serve a Deus, ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma serva de Deus, mas quando está sozinho? Quando está sozinho? A falsidade, a maldade impera ali. Como tem sido a tua vida? Como você tem sido sozinho? Como você tem sido no teu trabalho? Como eu tenho sido a minha vida com o Senhor, no meu particular, no meu íntimo? Será que eu tenho sido falso com o Senhor? Será que a maldade está sobre mim, sobre o meu coração? E muitas das vezes, olha os erros que nós cometemos diante de Deus. Eu quero reivindicar as promessas do Senhor. Eu quero reivindicar aquilo que Deus me prometeu, aquilo que está na Bíblia, aquilo que o Senhor falou que tem para mim. Amém. Mas é onde fica a falsidade? E a mentira? E a prostituição? E o engano? E a falsidade? Ou seja, quer reivindicar as promessas de Deus, quer reivindicar as bênçãos do Senhor, quer reivindicar o cuidado do Senhor, mas não quer reivindicar a obediência à palavra de Deus, não quer reivindicar o comprometimento com as coisas de Deus. Eu quero reivindicar aqui, vou andar certo agora, vou mudar o meu caráter, agora eu vou reivindicar com Deus. O que eu quero? Seguir o caminho reto, o caminho estreito. Eu quero desviar do mal a partir de agora. Ninguém quer reivindicar isso, mas quer reivindicar as promessas do Senhor, quer reivindicar as bênçãos. Ou seja, recusa a obedecer ao Senhor. Ou seja, isto é pecado. Quando nós recusamos a obedecer ao Senhor. Você sabe aquilo que é erro, aquilo que é pecado, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que desvia a tua conduta para com Deus, e você não quer retroceder, fazer uma conversão, voltar para os braços do Pai. Isto é pecado perante o Senhor. Deus fala que Ele vai nos julgar por isso. Também somos hipócritas se não quisermos obedecer a Deus, se somente quisermos reivindicar aquilo que Ele quer, que Ele tem para nos dar. E às vezes nós permitimos que a inconsistência e
aquela inconsistência em estar na presença de Deus, é inconstante. Não tem aquela constância, oscila, uma hora busca demais, outra hora não busca nada. Ou seja, vamos manter um equilíbrio, vamos buscar em tempo e fora de tempo. Vamos buscar o Senhor a todo momento, a todo tempo. O fato de Deus manter-se em silêncio não significa que Ele seja tolerante e indiferente ao pecado. Tem pessoas que estão no erro, está cometendo coisas que não agradam ao Senhor e já tem tempo. E já faz algum tempo e fica assim, mas o Senhor Ele está agradando da minha vida da forma que está. O Senhor Ele está gostando de mim do jeito que eu estou, da forma que eu estou agindo. Deus está indiferente quanto a isso que eu estou praticando. Ou seja, Deus Ele pode estar postergando ou tardando o castigo merecido para mim e para você. Porque Ele está nos dando tempo, Ele está nos dando oportunidade para voltar-se a Ele, para buscar Ele, para pedir a Ele que nos perdoe desses maus, desses pecados. Porque agora já não precisa mais nós sacrificarmos animais, porque Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício vivo na cruz do Calvário. Ou seja, irmão, mas eu estou pecando e Deus não falou nada, eu faço isso e aquilo, e talvez Deus está te dando uma oportunidade de voltar-se a Ele hoje. Porque em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, Deus Ele não tem prazer na morte dos ímpios. Deus quer que os ímpios se afaste da perversidade. Mas o silêncio do Senhor não vai durar para sempre, e o momento do castigo certamente chegará. Então o Senhor, Ele está nos dando tempo para se arrepender. Ele está nos dando tempo para se arrepender daquilo que nós temos praticado. Talvez você se afastou da presença do Senhor. Talvez você afastou-se da direção de Jesus. Talvez você se afastou do caminho do Senhor, aquele caminho que você sabe que é o certo. O caminho é Cristo, o caminho é Jesus. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, ninguém vai ao Pai. Ele é a porta. E quando você entra pela porta, tem uma ceia, tem um banquete te esperando. Tem vitórias, tem bênçãos. Então, irmãos, não vamos reivindicar nada de Deus sem antes nós consertarmos na nossa vida. 2 Crônicas 7,14 é bem explícito a vontade de Deus. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença. Se humilha hoje, volte hoje. O Senhor Ele vai te ouvir. Ele vai te perdoar. Ele vai me perdoar. Então que possamos confrontar o pecado e a buscar a santidade. E quando você está confrontando, afastando o pecado, afastando a vida de erro, você está se aproximando de Deus. Você está se aproximando e buscando a santidade. Que em nome de Jesus Cristo, nós possamos vencer as tentações. Não é pecado ser tentado. Não é pecado você ser tentado. Não é pecado alguém te oferecer algo. Não é pecado as situações vir até você. Pecado é quando você cede à tentação. Aí está o erro. Mas que Deus possa nos dar a vitória.